Existem derrotas que vêm do inimigo, e existem derrotas que vêm de dentro. Em dezembro de 1941, um homem tomou uma decisão. Uma decisão que nenhum general, nenhum tratado e nenhum inimigo o obrigou a tomar. Ele pegou o telefone e declarou guerra ao país mais industrializado do planeta. De graça. Os livros de história chamam isso de erro estratégico. Mas e se não foi um erro? E se foi um padrão? Um general vitorioso, ignorado. E depois morto por uma suspeita nunca provada. Uma invasão que rasgou o pacto que o próprio regime tinha assinado. Uma cidade perseguida não pelo valor militar, mas pelo nome que carregava. E um pêndulo balançando sobre mapas navais, decidindo o destino de frotas inteiras. 3 decisões, 3 assinaturas, todas evitáveis. Nenhum espião aliado causou tanto dano àquele regime quanto o próprio homem no topo. O inimigo mais eficiente nunca cruzou fronteira nenhuma. Ele morava dentro do próprio gabinete. E o mais perturbador, esse vírus ainda está rodando. Hoje, neste exato momento, em decisões silenciosas que já chegaram até a sua conta bancária. Este é o episódio que ninguém quer admitir. Aperte o play e veja o padrão. Hitler tinha o exército mais avançado do planeta e, ainda assim, declarou guerra aos Estados Unidos sem nenhuma necessidade militar de fazer o que ele acabaria de anunciar. Ninguém o obrigou, ele simplesmente decidiu perder. Peraí. Isso parece rebaixar demais. Existiram fatores estruturais reais. Teve logística, teve clima de 2 exércitos gigantes contra ele. E aí tem mais uma coisa, tá? Quem botou o americano na guerra foi o japonês. A estrutura explica o quê? Explica derrota lenta. Não explica quando um homem assina alguma coisa de próprio punho, não é? A sentença de morte do próprio projeto que ele criou, não é? 3 vezes seguidas, em 3 decisões diferentes, todas elas eram evitáveis. Nos próximos minutos, vamos mostrar-vos, não é, que o inimigo mais eficiente que o Hitler enfrentou morava dentro do próprio crânio dele mesmo. Então vamos lá com a ordem cronológica desse negócio, já que a aliança com a Itália de Mussolini, lá em 1940, e que normalmente é descrita como uma necessidade estratégica, porque ninguém mais topava se aliar a um projeto genocida. Não adianta dizer que não era um monstro, era muito grande, era o projeto genocida dele. E repara, no que isso já entrega. O próprio critério, não é? O próprio critério de escolha de aliado era quem é o louco o suficiente para topar, não é? Para aceitar, não é? Aquilo que quem me fortalece. Isso não é geopolítica. É um sintoma precoce de que o projeto inteiro estava fadado, não é? A se cercar de gente completamente abjeta e fraca, por força da verdade que nunca se ia alinhar a uma coisa daquelas. Era ou não era? Tá, mas existe uma leitura mais simples. Alianças de guerra sempre envolvem concessões. E a Itália trazia uma posição geográfica relevante. Então, ali no Mediterrâneo, era relevante. Mesmo com um exército limitado, a posição dela era estratégica. Só que a posição geográfica
virou um passivo, né? E não virou um ativo como eles desejariam. A Alemanha teve que desviar tropas e tanques, né, repetidas vezes, né, para resgatar essas operações italianas mal sucedidas no norte da África. Tá, mas E isso consumiu recursos que fariam mais tarde falta lá na Rússia. fariam muita falta quando eles começaram a ter o impacto russo, não é? Tá, mas no norte da África o objetivo era claro. Era garantir o canal Sim. de Suez. Onde passava toda a mercadoria, né? E o acesso ao petróleo do Oriente Médio. Também. Rommel, quando ele avançou até Tobruk, né, na Líbia, ele foi contido pelo general britânico Montgomery, que ia ir lá em Alamein, mas depois de 2 derrotas ali, foi cerca de 250 mil soldados alemães e italianos que acabaram capturados. Sim, e aí foi O negócio foi... Aí foi um revés para aquela aliança, não é? Que é um detalhe que ninguém conta, né? Na versão do manual do que a gente estuda na escola, não é? O Rommel voltou para a Europa reclamando que se tivesse ficado com os tais batalhões de tanques em campo, não é? Que aquilo lá que virava o jogo. Virava o jogo sem dificuldade, não é? Só que o Hitler, ou por ordem direta, ou por pressão indireta, ele impediu essa fase, não é? E então, depois, em 44, o Rommel, ele foi acusado de participar do complô para assassiná-lo e forçado a se suicidar com cianeto, sem prova qualquer de envolvimento real do Hitler. Não foi concreta, né? Não tinha uma prova concreta. Não tinha. Não. E isso é que os registros históricos indicam. Mas não há evidência documental definitiva da participação de Rommel na conspiração de 20 de julho. Não tem. Não tem, mas havia... que a coisa pegou, né? Mas não tem, mas repara na estrutura. O Hitler, não é? O Hitler ignorou o melhor general que tinha no campo, não é? Quando ele perde o norte da África. No terreno, não é? E perdeu o norte da África e o suprimento do petróleo, não é? Que vinha dali. E depois... Matou o mesmo general por suspeita. Mata o general, não é? E não comprovado. Por uma suspeita que ele achou que seria. Não é? Isso não é má sorte de guerra. É o padrão de um sistema que ele mesmo se autodevora. Não é? É, não é? Tá, ponto justo. A perda combinada de tropas blindados e da própria liderança de campo ali é, sim, uma auto-infligida em boa parte. Não vou dizer que não. Tá? Ele errou ali. Ok, o norte da África foi um erro. Mas os Estados Unidos entraram na guerra por causa do Japão, como eu falei lá atrás. Não por causa da Alemanha. Errado. Claro, ele foi bombardeado. Errado. Ele foi bombardeado. Errado. Esse o erro específico é que a gente vai desmistificar hoje. Não é? Esse é o erro que a gente vai desmistificar. Mas, de fato, o ataque em Pearl Harbor, em dezembro de 41, foi feito pelo Japão, sem aviso prévio a Hitler. Ó meu. É o meu. Não. E mesmo sem saber do ataque japonês, com essa tal antecedência, não é? Hitler já torcia para que o Japão puxasse os Estados Unidos para o Pacífico. Para quê? Para distrair os americanos da Europa. Porque aí ele avançaria tranquilamente. Só que, em vez de deixar esse cenário acontecer sozinho, o que é que aconteceu? Ele decidiu atacar navios de suprimento americano no Atlântico. Aí declarou a guerra aos Estados Unidos por conta própria. Ou seja, foi ele próprio que acionou isso. De forma unilateral. De forma unilateral, sem nenhuma obrigação, não é? De um tratado que para que forçasse esse tipo de intervenção. Ou seja, ele forçou isso, não é? Então, segundo os registros históricos, é exatamente isso. Sim. Os Estados Unidos ainda estavam indecisos. Sim, porque eles estavam indecisos sobre priorizar o Pacífico. Eles queriam atacar primeiro o Pacífico. Até a declaração de guerra alemã,
que aí simplificou a decisão de Roosevelt. Sim, não aí teve- simplificou tudo. Né? E daí não teve como. Voilà. E para colocar tudo isto que a gente está falando em números, né? A cada ano de guerra, a cada ano que passava de guerra, Sim. os Estados Unidos construíram o quê? O dobro de aviões, de aviões, de veículos. veículos de guerra, que, E a Alemanha nazista. voilà, ou seja, a Alemanha começava a entrar em déficit, porque não produzia tanto, né? Hitler literalmente ligou para o país com a maior capacidade industrial do planeta e pediu para entrar na luta contra ele mesmo. Quando ele sabia da potência bélica e da capacidade de produção muito mais acelerada que os alemães. Tá, mas aí é engraçado, né? A gente cresce ouvindo que Hitler era um estrategista genial e assustador. É o que a gente ouve, né? E quanto mais eu leio sobre as decisões reais dele, mais parece um cara movido a ego, Sim, não a cálculo. exatamente. Ou seja, tudo que foi forçado, né, é exatamente a comprovação disso mesmo. Que é que me assusta de verdade. Né? Vai lá. Ou seja, a maior parte das pessoas, quando estuda isso, né, as pessoas, o que é que elas dizem? As pessoas preferem imaginar que O o mal mal era brilhante, o cara era um cara brilhante, não é? Porquê? Porque é mais confortável de aceitar exatamente como ele era, não é? Em boa parte do tempo, que foi incompetente em certas partes e que foi um destruidor de países ou destruidor de exércitos por vaidade. E isso não fica só no passado. Sim, não fica. E é aí, não é? É aí que a gente mostra o tal padrão. Desmistificar certas coisas que são aprendidas e que são divulgadas e que não correspondem exatamente a 100% àquilo que a gente É, sabe que é, não é? vamos colocar as 4 decisões, então. Vai lá, A vamos lá. primeira decisão que ele fez, o que ele fez? A Operação Barbarossa. E aí, invasão da União Soviética em junho de 41. Quebrou um pacto de agressão que o próprio Hitler tinha assinado. Sim, uma estupidez. Então ele abriu de novo uma guerra em 2 frentes, que ele mesmo dizia querer evitar. Vai lá. Aí passamos para o número 2. Ele se nomeou comandante em chefe do exército no meio da campanha russa. Tá bom, ignorando generais, O talego, pá. os mais O experientes, talego. Né? tranquilo. Número 3. E a obsessão pessoal em tornar Stalingrado, Ele tentava tomar Stalingrado. que é uma cidade batizada com o nome de Stalin, mesmo quando bloquear a cidade já seria suficiente estrategicamente. Mais uma estupidez, né? Tá, mas o que ele queria? Vamos para o número 4. Era um relato de época que indicava o uso de pêndulos, varinhas, de radiestesia e conselhos de astrólogos, para decisões militares, incluindo a localização de navio aliado. Vai lá. Ou seja, O cara estava adivinhando onde estavam as coisas. paramos nessa aí, na 4. Né? Pêndulo para achar navio inimigo no oceano. Essa aí é de uma Para loucura. acabar. É de uma loucura doida, meu. É de uma loucura doida. Não, Né? isso é um relato da história que descreve isso, mas não tem base científica nenhuma de eficácia. Vale frisar, é um folclore histórico, documentado, não confirmado, de que decisões-chave, aí vem a história, dependeram só disso. Vai lá. Ou seja, o que nós vamos vendo e enxergando é que o cara às vezes agia de forma a respeitar o seu próprio ego. Pirou na batatinha. Não precisa que tenha sido a decisão inteira. Basta que fizesse parte do processo para provar o ponto. Esse é o nome do tal padrão de hoje, não é? É o vírus da arrogância. O vírus da arrogância, vamos dizer que era o egocentrismo do cara, não é? É. Ou seja, um sistema de poder absoluto, sem ninguém autorizado a discordar, porque o cara era tão egocêntrico, não é? A vaidade pessoal. A vaidade pessoal, o nome da cidade, o orgulho ferido, o misticismo de ter o seu próprio gabinete ali, poderosíssimo, pesa tanto quanto, ou mais, que uma lógica militar que devia sempre imperar. Primeiro, Stalingrado é o exemplo mais claro.
bloquear a cidade. Bastava, porque não entrava nem saía nada. É. Ele insistiu em quê? Em tomá-la porque tinha o nome do rival estampado. Ou seja, nada mais de uma quesilha, de uma diferença pessoal entre ele e o Stalin. É. Uma estupidez, não é? Então, dessa forma, você pode até pensar em mudar A forma, né? a forma de ver qualquer regime de poder concentrado sem checagem interna. Aí complica. O erro não é só ideologia, é a ausência de qualquer mecanismo que impeça o ego de um homem só de decidir o destino de milhões. Exatamente. Aí é brabo. É Exatamente. brabo. Ou seja, tudo o que acabamos de falar é uma forma de concordarmos o passo a passo. E também tem os efeitos colaterais documentados, não é? Os próprios relatos daquela época, que foram depois transmitidos até hoje, e é que a resistência soviética, ela também surpreende. Porquê? Porque o Stalin, ao se ver tanta coisa assim absurda, ele superestimou a lealdade de Hitler ao pacto, mas o Hitler subestimou igualmente a resiliência russa. E a política de terra, que foi arrasada, não é? Privou os alemães dos recursos que planejavam capturar durante o caminho. Ou seja, ele próprio deu um tiro nos pés. Essa ideia da política de terra arrasada, né? Se o erro era estrutural, desde o início. Por quê? Existia algum caminho que ele poderia ter seguido para vencer? Existia, como sempre existe, não é? E é ainda mais perturbador o quê? Quando a gente percebe o quão simples isso seria. Como é que um cara que foi considerado pelos livros que era um cara tão genial não consegue ver o ato 3? Uma coisa tão simples. É que havia caminhos alternativos. E muito simples, não é? Então, Ou seja, teríamos o cenário A. Qual seria? manter o pacto que não agressão com a União Soviética. Isso aí já estava lá consolidado, né? Toda a Europa Ocidental, primeiro, negocia o acesso ao petróleo por via diplomática ou comercial, em vez de invasão. O primeiro ato que seria simples, não é? Sim. Aí, a consequência, se tivesse feito dessa forma, qual é que era? Era mesmo esse caminho que fosse considerado diplomaticamente mais cauteloso, dependia de abrir um pouquinho a mão, não é? Deixar de ser tão egocêntrico. Não é? Ambição territorial. Lá. E abrir um pouquinho a mão da ambição territorial, que era a própria razão de existir do projeto nazista do Hitler. Ele não conseguiria se conter, né? É, porque a expansão territorial não era o meio, era o fim em si mesmo. Em si mesmo, né? Vá lá, essa era uma consequência que poderia existir. Chegaríamos num cenário B, não é? Que aí não declarar guerra aos Estados Unidos. Sim. Deixando o conflito no Pacífico. Aí consumiria mais a atenção americana. Sim, não provocar os americanos. Porque como o próprio Hitler inicialmente esperava que isso fosse acontecer. Sim. Ou seja, ele fez o quê? Ele fez foi atiçar os Estados Unidos para virem para a guerra primeiro. E a consequência, não é? A consequência disso é que teria exigido muito mais paciência estratégica, coisa que a gente estuda que ele tinha, mas não tinha. Né? Disciplina emocional. E disciplina emocional que ele também não parece não ter. Né? Duas coisas incompatíveis. Porque o temperamento dele era completamente oposto a isso, não é? E ele só demonstrava o quê? Demonstrava repetidamente decidir por um impulso próprio, por egocentrismo e por um orgulho desmedido sem respeitar as regras da diplomacia, não é? E chegamos num cenário C, que podia ter ocorrido também, não é? Que aí poderia escolher um alvo militar. Então aí seria, não só Stalingrado como objetivo, puramente logístico. Sim, o tal bloqueio. Bloqueio, não uma conquista total. Não era necessário, né? Ele só ia preservar a tropa para reforçar as frentes, norte e sul, e evitava o cerco soviético, que selou a derrota dele ali. Foi a verdade. Sim, não era necessário. Bastava aquele bloqueio porque consumia todas as reservas deles. E a consequência exigiria abrir novamente a mão do troféu simbólico por causa de um egocentrismo. Não é? De tomar a cidade com o nome do rival. Vá lá. O que, de novo, volta a esbarrar na mesma vaidade pessoal, não é? Que motivou sempre em boa parte, essas decisões erradas que ele foi tomando ao longo do caminho, não é? E aí caímos na armadilha perfeita, para variar, né? Toda saída racional
exigia exatamente a característica principal que o personagem central da nossa história nunca teve, que era humildade. Sim, o Hitler nunca teve humildade. Então, a estratégica, né? Que é aquela humildade estratégica, o sistema só sabia operar do modo que garantia sua própria destruição. E a saída tecnicamente racional continuava a ser uma saída simples, mas que não foi tomada. Qual é que era a saída simples? A consolidação territorial. Olha lá. Tinha que ter paciência, uma paciência diplomática, tinha que delegar o comando real das coisas aos generais que eram verdadeiramente experientes no campo de batalha. Politicamente impossível dentro daquele regime específico. Porquê? Porque ele era quase como um deus. Ele se considerava como um deus. Ele centralizava tudo Porque na o mão dele. próprio sistema de poder absoluto, não é? Sem checagem, porque era um cara só, Sem contestação One man show. interna, né? sem contestação interna, tolerada, não é? Dependia estruturalmente de nunca admitir o limite, não é? Ou seja, um líder que aceita um conselho é para esse tipo de regime um líder que seria um líder fraco. E Tá. ele não queria encarar isso como se fosse um líder fraco, não é? Dessa forma, muda o olhar para qualquer sistema de poder sem freio interno, de agora em diante. Porque o problema nunca é só a maldade da ideia. É a ausência de qualquer mecanismo capaz de dizer não para quem está no topo. Exatamente. Ou seja, Nós já conhecemos alguém aqui. sim. E aqui, não é? E aqui é que está a tal implicação mais incómoda. Nenhuma dessas decisões que ele foi tomando, que foram consideradas mais tarde como decisões catastróficas, por exemplo, a Itália, o Norte da África, os Estados Unidos, a Rússia com o episódio de Stalingrado, Stalingrado. nenhuma precisou de conspiração externa. Nenhuma precisou de sabotagem. Não. Nenhuma precisou de espionagem aliada extraordinária para acontecer. O sistema se destruiu a ele próprio, não é? É exclusivamente as próprias mãos, né? E as mãos, neste caso, do seu próprio genitor, Ah. não é? O verdadeiro inimigo do Hitler nunca cruzou a fronteira. Nenhuma. Nenhuma. O próprio inimigo do Hitler foi ele mesmo. É. Não é? E de novo, se você sentiu o peso disso, Deixe o seu like, não é? Como um sinal de que você voltou a enxergar o padrão, não é? Não só aquela data ou outra histórica, que visualizou algo que se calhar não tinha prestado atenção ou nunca estudou. Então, deixe o seu like. e a inscrição é para quem escolheu parar de tratar poder absoluto como sinônimo de competência. E isso aí é complicado, Certamente. porque Mas, como a gente costuma dizer, esse mesmo vírus, não é? Poder sem checagem interna, decidindo por vaidade, em vez do cálculo da estratégia, não é? Não morreu em 1945, com o Hitler. Não é? e aí Nos próximos episódios, veremos que existem mais egocêntricos no mundo, veremos que existem mais vaidades, veremos que existem mais semideuses e alguns intocáveis. né? Nos vemos nos próximos episódios. E ó, antes de 45, impérios caíram em razão disso. Império Romano e outros lugares. Observem na história quanto de vaidade levou o sofrimento de povos. E Questão de... Senta o dedo no like. vai dar. Até o próximo episódio.